Fala galera, beleza? Vamos dar início a uma pequena série sobre CorelDRAW e eu vou mostrar algumas ferramentas, coisas básicas assim para você que quer começar a utilizar o Corel. E para que você vai utilizar o Corel? Corel é uma ferramenta muito interessante. Eu já trabalho com Corel há mais de 20 anos e posso dizer para você que é uma ferramenta muito poderosa para a gente criar postagens para as redes sociais, para você criar cartões de visita, seus materiais gráficos, assim, uma infinidade de coisas para você utilizar o Corel. Então, nessa série eu vou mostrar para você o que você pode fazer, vou te ensinar a fazer, vou te ensinar algumas ferramentas, alguns macetes para você poder usufruir o melhor do que o Corel pode te oferecer, tá certo? Então vamos para a tela que eu vou mostrar para você primeiro o que é o Corel, como é que você pode utilizar ele e as ferramentas básicas, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui a gente está na janela do Corel. Depois que a gente abre ele, você vai aparecer com essa janela. E basicamente assim, tem uns menus aqui em cima que só vão ativar depois que você abrir uma janela, tanto os menus nessa parte superior quanto na lateral, e aqui também na barra vai aparecer mais alguns. E para você abrir um documento novo, tem aqui, tem a casinha de inicial, né, que é essa janela. Quando você abrir o Corel, ele vai vir para essa janela aqui, tem alguns tutoriais, alguns suportes. Eu já costumo fechar de cara que isso não me interessa. Então eu venho aqui, ó, iniciar um novo documento. Quando eu clico em iniciar novo documento, ele já tem para mim aqui vários padrões, vários modelos. Eu particularmente eu não utilizo nada disso. Coloco aqui ou no personalizado ou no A4, que é basicamente o que a gente vai utilizar. Do lado aqui direito tem algumas informações, na verdade assim, basicamente são essas informações aqui que são interessantes para qualquer coisa que você vai fazer. O nome não necessariamente você precisa colocar agora. Página, somente se você for utilizar, for fazer um documento com várias páginas, mas também não precisa definir a quantidade aqui não. Depois eu vou mostrar como é que você pode fazer isso dentro do próprio arquivo. Essa vista de páginas também é como vai ser mostrado na tela, não se preocupe com isso. Aqui tem uma coisa muito importante: modo de cores primárias, CMYK ou RGB. Deixa eu voltar aqui. Qual que é a diferença de CMYK e qual que é a diferença de RGB? Quando que você vai usar CMYK e quando que você vai utilizar RGB? É o seguinte: se você vai fazer algum material para impresso, se você vai imprimir um cartão de visita, se você vai imprimir um flyer, for fazer algum material gráfico, você vai utilizar CMYK, porque as gráficas utilizam CMYK, que é CMYK, C de ciano, M de magenta, Y de yellow, que é amarelo, e K de black. Então, na gráfica utilizam essas quatro cores. E quando que você vai utilizar RGB? Você vai utilizar RGB quando você for fazer alguma coisa para internet. Postagem para rede social, você vai fazer algum banner para um site. Tudo aquilo que for mostrado na internet, no computador, você utiliza RGB. E o que for imprimir, você utiliza CMYK. Ah, mas e se eu criei um arquivo em CMYK e vou utilizar ele em RGB? Não tem problema nenhum, a gente converte depois. Mas se você puder fazer isso antes, você já vai ter uma prévia na tela das cores, como vai ficar no arquivo final. Então, lembra disso. CMYK, gráfica. RGB, computador. Guarda isso, que já ajuda bastante, beleza? Vamos voltar para a tela.
Beleza, então supondo que eu vá fazer uma postagem no Instagram ou Facebook, qualquer rede social, eu vou escolher aqui CMYK, RGB, vou escolher RGB. Agora aqui vem outra coisa importante, as dimensões. Quando você vai utilizar para a rede social, para a tela, você vai utilizar a opção de pixels. E quando você vai utilizar para impressão em gráfica, ou você utiliza milímetros, que é o que eu mais gosto de utilizar, ou você vai utilizar centímetros. Raramente eu uso centímetros, gosto mais de trabalhar com milímetros. Mas no caso aqui, como a gente vai usar RGB, então é alguma coisa para a internet, vamos usar pixels. Qual que é a medida? Depende do que você vai fazer. Nesse caso, vamos supor que eu vá fazer uma postagem para o Instagram. Eu gosto de fazer ela com 1200 pixels por 1200 pixels. Então, coloco aqui 1200, 1200. 1200 de altura, 1200 de largura. A orientação pouco importa porque é quadrado. E a resolução sempre deixo em 300 dpi. Porque 300 dpi tanto serve para material gráfico quanto para a internet. Depois ele faz uma conversão automática aqui. Feito isso, nas configurações avançadas eu não altero nada, deixo o padrão do Corel de instalação. Então nem abro essa opção. E dou OK. Ele vai abrir aqui para mim uma janela com a tela inicial. Então se eu apertar F3, ele vai dar um zoom para trás aqui, eu já tenho o quadrado aqui para eu fazer a minha postagem. E como eu falei, aqui em cima ele já abre aqui vários menus que não tinha antes e já habilita outros que estavam desabilitados. Então basicamente a janela do Corel, para você começar, aqui do lado, se você reparar, as cores já estão aparecendo aqui em CMYK. Depois eu vou abrir um documento em RGB, em RGB. Depois eu vou abrir um documento em CMYK para você ver a diferença de cores, principalmente aqui. Aqui vai ser muito mais fácil reparar nessa diferença, tá certo? Aqui embaixo vão aparecer outras páginas, como eu falei, você pode criar outras páginas aqui, quantas páginas você quiser. Você pode clicar no menu aqui e aí você tem a opção de renomear a página, inserir uma página depois, inserir uma página antes, duplicar a página. Esse duplicar a página, você pode só duplicar a página em branco ou você pode duplicar ela com todo o conteúdo. Isso é legal também, eu utilizo bastante. Excluir página, ou então eu mudar a orientação. Nesse caso é quadrado, então não faz diferença, mas às vezes uma página está em pé, eu quero ela deitada, utilizo aqui, tá certo? Basicamente, a utilização do Corel, a área de utilização dele é essa aqui. E agora eu vou mostrar para você a diferença de uma barra de cores CMYK e uma barra de cores RGB. Essa aqui é uma barra de cores RGB. Eu vou abrir um novo documento aqui, vou escolher CMYK, vou deixar a mesma medida e vou pedir para criar um novo documento. Essa aqui é a barra de cores CMYK e essa é a barra de cores RGB. A sequência de cores aqui são as mesmas, porém no CMYK e no RGB parece que umas cores mais vivas do que no CMYK. Se reparar aqui no azul, no verde, no amarelo, ali o amarelo até que nem tanto, mas o azul e o verde bastante, a gente consegue ver bastante a diferença. Então, quando você for criar um documento e já souber para que vai ser utilizado, se for para a internet, já cria no RGB que vai facilitar muito. E se for para impressão, cria no CMYK, tá certo? Então, essa aqui foi uma explicação bem básica de como é a tela, os primeiros passos utilizando o Corel. Depois eu vou ensinar, nos próximos vídeos eu vou ensinar algumas outras coisas, algumas outras ferramentas
em como é que você pode criar uma postagem para uma rede social utilizando o Corel, tá certo? Beleza? É isso aí, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.